No meu tempo de estudante, eu não tinha a mínima noção de como me preparar para os estudos para residência de cirurgia bucomaxilofacial. A única certeza que eu tinha é que eu queria ser um cirurgião. Só que isso me levou a cometer vários erros. O ponto principal disso, eu consegui aprender com cada um desses erros. Nesse vídeo, eu vou falar sobre coisas que eu gostaria de ter ouvido quando iniciei minha preparação para a residência. São coisas que eu aprendi depois de já ser um cirurgião, que olhando para trás, eu tenho certeza que me facilitaria muito. Então eu quero compartilhar contigo que com certeza vai te ajudar. Preparação para residência é uma fórmula. Eu sempre digo que o processo para ser aprovado numa residência em cirurgia bucomaxilofacial é uma fórmula. Mentalidade, dedicação e planejamento. Tudo isso somado vai ser igual à tua aprovação. Um deles não funciona sem o outro. Então a primeira coisa que tu precisa antes de começar a fazer tudo isso é sentar e organizar a tua mentalidade. A jornada até a residência vai colocar vários desafios no teu caminho. Pessoas te criticando, pessoas te desmotivando, trabalho, falta de tempo, e tudo isso tu vai ter que aprender a lidar. No meu caso, eu tive um professor de cirurgia bucomaxilofacial que quando eu cheguei para ele todo empolgado, feliz que estava estudando sobre buco, e compartilhei com ele que eu queria me tornar um cirurgião igual ele já me jogou um balde de água fria na hora. Falou que bucomaxilo era só sonho, que era quase impossível passar numa residência e depois de formado era mais difícil ainda. Imagina se eu tivesse dado ouvido a ele. Para esse tipo de comentário não te afetar a ponto de tu ter que desistir da tua jornada de ser um cirurgião, e isso acontece com algumas pessoas que se deixam levar, tu precisa ter uma característica, que é inteligência emocional. Ela é essencial para não deixar tu ser levado por opiniões que sejam contrárias ao teu sonho ou muitas vezes condições desfavoráveis que tu possa ter durante esse caminho também. Saiba exatamente o seu porquê. Motivação é o maior incentivador que tu vai ter durante essa tua jornada de estudos até a residência em cirurgia bucomaxilofacial. Se tu não tiver certeza que teu coração realmente bate mais forte pela cirurgia bucomaxilofacial, durante esse caminho e durante momentos tortuosos dessa jornada, talvez a tua vontade, a tua dedicação para se tornar um cirurgião bucomaxilofacial pode ser abalada. Por conta de todos esses obstáculos que existem na jornada até se tornar um cirurgião bucomaxilofacial, é importante que tu saiba exatamente o porquê tu decidiu se tornar um. E não somente por ser uma segunda opção, muitas vezes, ou pela remuneração que pode ser atrativa. Nenhuma razão secundária, por mais atrativa que ela possa parecer, salário, status ou qualquer coisa que possa passar pela tua cabeça, vai fazer tu conseguir chegar até a cirurgia bucomaxilofacial se isso realmente não for teu sonho e teu coração não bater mais forte. É sério. Sempre que eu tava na residência, eu pensava assim, velho, se essa parada aqui é puxado e eu amo, imagina pra quem vem testar a sorte. No meu caso, por exemplo, eu tive várias pessoas no trajeto até eu me tornar cirurgião me desestimulando. Mas eu tinha muito claro na minha mente que se não fosse cirurgia, eu não estava disposto a atuar em nenhuma outra área, porque era simplesmente ela que fazia meu coração bater mais forte. Então eu usei isso de motivação para conseguir chegar até o meu sonho. Uma coisa que é importante que tu entenda é que a motivação, infelizmente, não vai bater na tua porta todos os dias. Isso é impossível. Não importa o que a gente faça, a gente não acorda todo dia motivado. Mas ela começa a crescer, a motivação cada vez fica maior, conforme a gente tem mais disciplina de fazer nosso 1% todo dia, fazer a leitura necessária, fazer as questões de prova que a gente tem que fazer e estudar 1% a cada dia, se tornar melhor nos nossos estudos da cirurgia bucomaxilofacial. A motivação é o que vai te dar resiliência nesse trajeto até a residência, até se tornar um cirurgião ou uma cirurgiã. Mas é na disciplina que ela vai nascer e ficar realmente forte no teu dia a dia. O que funcionava muito bem para mim, por exemplo, é ter um plano de fundo de um acesso bicoronal, uma cirurgia que eu sonhava em realizar e pude realizar já na residência. E também, sempre que eu estava um pouco mais para baixo, um pouco mais desmotivado, assistir vídeos de cirurgias que eu sonhava em fazer e me imaginava lá, sempre lembrando o meu porquê e que aquela dificuldade que eu podia estar tendo, aquela desmotivação diária, era muito menor comparado ao futuro que eu podia ter como cirurgião. Aqui o que eu quero que tu perceba é que a ordem da motivação é ao contrário do que a maioria das pessoas imagina que ela funcione. Todo mundo fica esperando a motivação chegar para começar a ter uma atitude, ou seja, começar a estudar, começar uma dieta, começar um exercício. Ao passo que, na verdade, é o contrário, não é assim que ela funciona. A motivação ela vai surgir conforme tuas ações diárias de disciplina, todo dia estudando, e cada vez estudando tu vai evoluindo mais e vendo o teu progresso e ficando feliz e motivado com isso. Então, cada vez mais frequente a motivação surge baseado na disciplina que tu teve antes de começar os teus estudos e ter essa ação. A aprovação na residência é uma maratona. Conheço muitos colegas que acabaram desistindo da jornada de se tornar um cirurgião simplesmente porque eles queriam um resultado imediato.
E isso não existe quando o assunto é cirurgia bucomaxilofacial. Para ser bem sincero, isso não existe em nada que a gente vai fazer na vida. Sempre que tu tem um sonho, existe um preço que tu tem que pagar para chegar nesse sonho, só que nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Uma coisa é fato, é contraintuitivo muitas vezes a gente trocar um prazer momentâneo por um benefício lá no futuro, ou seja, a gente trocar um momento de lazer por estudos aqui para colher um fruto anos lá na frente de ter uma carreira muito gratificante de ser um cirurgião bucomaxilofacial, mas é algo que a gente tem que fazer para conseguir chegar no nosso sonho. Imagina comigo aqui um cenário hipotético, sem mover um dedo, sem se esforçar, sem sentar a bunda na cadeira nenhuma vez e estudar sobre cirurgia bucomaxilofacial realmente. Hoje tu recebesse um e-mail dizendo que tu foi aprovado na residência. Tu acha realmente que tu conseguiria comemorar essa vaga e seria tão bom assim? Agora pensa o cenário contrário. Tu realmente se abdicou de várias coisas, tu muitas vezes ficou longe dos familiares, longe dos amigos, não foi naquela festa que tu queria, pra estar sentado lá dentro do teu quarto sozinho estudando. Passou muito tempo de estudo, tu chegou no local de prova da residência, sentou naquela sala, naquela cadeira nem tão confortável assim, de colégio, com outros vários concorrentes, e aquela pressão de que tu gostaria muito de passar, fez a prova, nervoso, foi embora sem saber se aquilo foi suficiente. Depois de um mês, de não saber se tu realmente foi bem, se tu foi mal, se aquele esforço de anos de estudo conseguiu surtir efeito lá no dia da prova, tu entra no site e vê que o resultado da prova foi liberado. Te dá aquele medo, tu não sabe se abre o resultado ou deixa pra depois, se pede pra alguém olhar e te contar, porque no final das contas, tu sonhou com isso por muito tempo e bate aquele nervosismo, é fato. Depois de ficar nesse dilema por algum tempo, tu decide tomar coragem, entrar no site, abrindo o arquivo, tu vê que tu realmente foi aprovado na residência que tu tanto sonha. Comparando esses dois cenários, do primeiro pro segundo, qual tu acha que vai te dar uma maior satisfação? É óbvio que o segundo cenário, porque tu se esforçou para isso, tu estudou o conteúdo, tu fez questão de prova, tu fez o teu 1% todos os dias e no final das contas, tu viu que tu foi aprovado e realmente todo aquele esforço no final da história surtiu efeito. Cursos preparatórios para residência podem ser um atalho. Aqui eu tenho que ser muito sincero contigo. Eu tenho um curso preparatório para residência em cirurgia bucomaxilofacial e com certeza eu acredito e vou defender que ele pode atalhar muito a tua preparação para residência. Mas não porque eu tenho um preparatório. Na verdade, eu vou te mostrar um argumento super lógico e racional por trás disso. No preparatório, tu já tem uma metodologia de estudo para bucomaxilofacial validada. No Bucoaprove, por exemplo, é um compilado de anos de todos os meus acertos, de todos os meus erros e que todos juntos fizeram com que eu fosse aprovado na residência logo na minha primeira tentativa, no meu primeiro ano fazendo as provas. Com o Bucoaprove, diversos alunos com a mesma metodologia também são aprovados e toda semana a gente comemora uma vitória de um aluno. Então, o método é validado. É um caminho que já foi trilhado e que leva ao sucesso. E o aluno que chega só precisa repetir. Além disso, no Bucoaprove a gente tem nossa comunidade, onde a gente tem 600 pessoas espalhadas por todo o Brasil, um ensinando o outro, um corrigindo o outro e todo mundo estudando junto. Porque uma coisa é fato, é muito mais efetivo tu estudar com mais de 600 pessoas do que tu estudar sozinho. Com mais de 600 pessoas, todas elas erram, todas elas acertam e tu consegue aprender com cada erro e acerto de cada colega que tá ali. Quando tu, caso estivesse estudando sozinho, iria aprender somente com teus erros e acertos. Então, quanto mais pessoas estiverem juntas nesse teu processo, tua experiência vai ser multiplicada. No Bucoaprove, a gente sabe exatamente o que deu certo e o que deu errado na aprovação de cada aluno. Então, cada dia que passa, a nossa metodologia fica mais calibrada ainda. Para concluir essa parte de forma super sincera, eu sou obrigado a fazer parte de um preparatório para passar na residência? É lógico que não. Eu sou a prova disso. Na minha época não existiam preparatórios. E eu estudei totalmente sozinho e passei. Mas uma coisa é fato, eu passei muito mais trabalho. Um preparatório vai facilitar a tua jornada? Com certeza sim. Ele consegue te dar vários atalhos e deixar a tua jornada, o teu caminho até a residência muito mais facilitado. Mas é obrigatório ter um preparatório para passar? Com certeza não. E mais uma vez, deixando bem claro, eu sou a prova disso. Ter um roteiro lógico de estudo é essencial. Quando eu estudava, eu passava muitas horas nos livros, lendo e fazendo releituras de literaturas muitas vezes super complexas para quem está iniciando, como o Peterson. E não necessariamente eu estava entendendo todo aquele conteúdo. Hoje, eu sei de forma muito mais clara o quão importante é o aluno seguir cada etapa, cada degrau do nível de estudo de complexidade dele. Ou seja, partir do básico até chegar ao avançado. Hoje em dia,
eu entendo quão indispensável é tu ter níveis de estudo. Foi por isso que eu desenvolvi a metodologia FDP, que é a faixas de prova. Nela, o aluno vai começar na faixa branca, das matérias mais básicas e base para todas as outras, e aos poucos ele vai graduando para matérias intermediárias até chegar nos conteúdos mais avançados, com toda aquela base que ficou para trás fortalecida. Vamos pegar um exemplo de uma arte marcial qualquer. Quando o aluno começa a estudar essa arte marcial, ele é uma faixa branca, ele tem que entender o básico daquilo, como que funciona os conceitos iniciais, para gradualmente ele ir aos poucos aprendendo conceitos mais complexos até chegar na faixa preta, onde ele vai dominar todos os conceitos mais complexos e ainda assim estará sempre aprendendo. Na nossa área da cirurgia bucomaxilofacial não é diferente. O aluno não pode chegar direto querendo estudar sobre cirurgia complexa de face, reconstruções, cirurgias ortognáticas bimaxilares combinadas com movimentos super elaborados, se na verdade ele nem domina o básico, que é a anatomia óssea de cabeça e pescoço, por exemplo. Conheça a residência que tu pretende prestar a prova. Uma forma de conseguir alavancar os teus estudos e conseguir dar o foco ideal em matérias específicas é conhecer o local onde tu vai prestar a prova. Ou seja, conhecer quais matérias aquela banca cobra mais, qual é a incidência dos conteúdos mais cobrados, e dessa forma, principalmente para ti que talvez não tenha muito tempo, tu consegue focar especificamente nas matérias mais cobradas e ficar afiado nelas. O que eu te sugiro aqui é o seguinte: pega o mapa da residência, um arquivo que minha equipe fez e deixou disponível para vocês no link da descrição do vídeo, e lá nesse mapa das residências, elas estão catalogadas por estado. Nesse mapa, tu vai escolher as principais residências que tu tem interesse em prestar a prova. Depois disso, tenta descobrir o máximo de informações sobre essas residências específicas que tu escolheu, indo atrás de documentos antigos, editais antigos, talvez conversando com pessoas que são residentes lá. Quanto mais informação tu souber sobre o local que tu quer prestar a prova, mais embasada a tua escolha vai ser. Viva a buco muito antes de ser aprovado. É claro que o que vai te aprovar na residência é o teu estudo diário, o teu 1% todo dia. Mas se surgir a oportunidade de tu fazer um estágio, de tu acompanhar uma cirurgia, de tu ver a vivência de um cirurgião bucomaxilofacial, é algo que tu não pode abrir mão. No meu tempo de estudante, eu já era fissurado por cirurgia bucomaxilofacial. Então, o máximo de tempo que eu pudesse estar acompanhando um cirurgião, assistindo cirurgia, fazendo plantão, acompanhando na rotina de atendimentos ambulatoriais, estando no hospital, pra mim era demais. Então, todos os cirurgiões que eu conhecia, eu vivia pedindo pra acompanhar eles e estar junto, igual um papagaio mesmo. Eu fazia o que fosse necessário pra estar lá, acompanhando e imerso nessa rotina. Essas experiências hospitalares são essenciais por vários motivos, mas o principal deles que eu considero, tu vai conseguir aliar todo aquele conteúdo teórico que tu já vem estudando dos livros com a prática, ou seja, tu vai tirar aquela coisa abstrata do livro que muitas vezes tu não entende e tu vai ver como realmente isso funciona na hora do vamos ver, na hora da guerra, na hora da emergência, na hora da cirurgia complexa em si. O que eu costumo fazer dentro do Bucoaprove? Eu desenvolvi a metodologia que eu chamo de CDP, casos de prova. Todas as minhas aulas são contextualizadas, porque eu lembro lá quando eu era aluno assistindo uma aula de anatomia de cabeça e pescoço, muitas vezes eu não estava entendendo, não estava nem me preocupando qual era a importância específica da lâmina perpendicular do osso etimoide. Quando a gente fala simplesmente nesse acidente, sem uma contextualização, talvez não tenha graça e o aluno não entenda a importância disso. Mas se eu te falar que a lâmina perpendicular do osso etimoide, ela forma o septo ósseo nasal e quando o paciente fratura o nariz, a gente tem que reduzir esse osso, ou seja, colocar ele em posição. Te chamei mais atenção agora, né? Isso é a metodologia CDP, ou seja, casos de prova. O estudo dessa forma fica muito mais interessante e muito mais fácil de ser assimilado. Se tu quer saber mais sobre estratégias de estudo e como chegar até a tua aprovação na residência em cirurgia bucomaxilofacial, assiste a aula que tem aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Se tu curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o like, comentar e ativar as notificações do canal, se inscrever, que a gente vai trazer mais conteúdo de qualidade para te ajudar nessa jornada até o teu sonho de ser um grande cirurgião ou uma grande cirurgiã. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.